Abramos mais uma vez a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Como estamos há 2 domingos sem a sequência da pregação desta carta, nós iremos fazer um breve resumo do capítulo 1 e do capítulo 2, antes de entrarmos propriamente no texto que hoje nós daremos início em continuação a partir do versículo de número 17 e seguiremos até o verso de número 20 do capítulo 2. Na verdade, a minha intenção inicial era que nós pudéssemos seguir na sequência hoje até o verso 5 do capítulo 3, mas por amor aos irmãos, especialmente aqueles que ainda não falam bem o português, nem compreendem ainda muito bem, por serem estrangeiros, então eu vou tentar ser um pouco mais breve do que o costume, para que esses irmãos possam pelo menos conseguir compreender a essência daquilo que nos ensina a sequência desse texto. Portanto, repetindo, faremos uma síntese mesmo dos 2 capítulos iniciais, ou parte do capítulo 2, e depois daremos sequência a partir do versículo 17. Ouçamos, portanto, inicialmente esta síntese, este resumo, e então faremos a leitura a partir do verso 17 até o 20, e então faremos a exposição. O apóstolo Paulo, ele deu início a esta carta, primeiramente associando os seus 2 colaboradores. É por isso que ele se dirige aos Tessalonicenses, mencionando o nome de Silvano, que nós sabemos é o mesmo nome utilizado para Silas, é a mesma pessoa, e Timóteo. E então, logo no início da carta aos Tessalonicenses, ele expressa as suas afeições por aqueles irmãos, já nos ensinando que não é apenas ortodoxia, não é apenas doutrina ou palavras, mas há num coração pastoral amor, sentimentos. E é isso que ele expressa para com os irmãos tessalonicenses. O seu amor, ele é evidenciado ao mencionar as suas constantes orações por eles. Nós vimos logo nos primeiros versos, reconhecendo neles as evidências de uma fé genuína, que é manifestada pelas boas obras, pelo amor sacrificial em benefício de outros, e pela esperança de bem-aventurança na vida por vir. Isso ele deixa claro do verso 1 ao verso 5 do capítulo de número 1. Paulo via essas coisas como fruto da eleição divina, ou seja, como consequência e não como causa da eleição, porque o evangelho os havia alcançado pelo poder do Espírito Santo, de maneira tal que eles haviam se tornado imitadores dos missionários e do Senhor Jesus Cristo, tornando-se modelo para outras igrejas, e isso em pouquíssimo tempo, em meio a muitas lutas. Lutas e perseguições por parte de religiosos, os próprios judeus religiosos, especialmente aqueles das sinagogas, as quais o apóstolo Paulo havia pregado o evangelho inicialmente, eram os perseguidores dos cristãos primitivos. Agora, no capítulo 2, nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma defesa perante os tessalonicenses a respeito do seu trabalho e das reais motivações pelas quais eles, Paulo, Silas e Timóteo, haviam visitado aquela cidade. De acordo com o relato de Timóteo, havia suspeitas entre os tessalonicenses
em relação ao propósito de Paulo ao anunciar as boas novas do Evangelho. A conversa entre os irmãos tessalonicenses era de que, entre aqueles missionários, havia, especialmente da parte do apóstolo Paulo, motivações erradas, propósitos em que visava os seus próprios benefícios e não os benefícios dos tessalonicenses. As promessas de salvação proclamadas por Paulo e especialmente por Silas e a esperança da vida eterna funcionavam como uma isca. Eram palavras inúteis e vazias de bajuladores, interesseiros e gananciosos. Era isso que circulava entre os tessalonicenses a respeito do caráter e do propósito do apóstolo Paulo ao proclamar boas novas do Evangelho, por incrível que pareça. Paulo, então, faz a sua defesa e dos seus cooperadores, apelando às consciências dos tessalonicenses e ao testemunho deles que viram o procedimento de Paulo e dos demais, e também invocando o nome de Deus como testemunha de como eles agiram de forma justa, santa, e que o procedimento deles foi o mais digno e honesto possível. Paulo, no capítulo 2, ele chega a usar o nome de Deus nos 15 primeiros versos por 14 vezes, coisa que no capítulo 1 ele faz por 7 ocasiões. Aqui no capítulo 2, ao fazer a sua defesa e dos seus cooperadores, ele vai citar, repetir o nome de Deus por 14 vezes. Paulo deixa claro que o seu interesse estava em agradar a Deus, pois Deus o havia confiado e comissionado para que pregasse o seu evangelho. Suas afeições para com os tessalonicenses era como a de uma mãe para com seu próprio filho, cuidando, nutrindo, sem esperar nada em troca. Ele também compara a sua relação com eles como a de um pai que exorta, instrui a seu próprio filho. Embora ele pudesse exigir daquela igreja o seu sustento, conforme ele próprio diz, ele trabalhou com as próprias mãos, noite e dia. Estava disposto a entregar a sua própria vida, se necessário fosse, por amor àqueles irmãos. A partir do versículo 13 ao 16 do capítulo 2, o apóstolo Paulo se volta mais uma vez para os irmãos tessalonicenses, expandindo e desenvolvendo os elogios já feitos nos versos 5 e 6 do capítulo 1, pois ele já falara destas coisas. Aqui, entre os versos 13 a 16, ele desenvolve, ele acrescenta coisas que não havia dito, que não havia falado. Ele afirma que os tessalonicenses não somente foram receptivos à palavra dos missionários, como também a acolheram, cônscios de que aquela era de fato palavra de Deus e não palavra de homens. Prova dessa verdade, ou seja, de que eles haviam acolhido aquela palavra, era o fato desta estar ainda em ação na vida deles, produzindo frutos, mesmo em meio a adversidades. Eles continuavam praticando boas obras, ajudando, amando o próximo e fazendo bem. Paulo via nisso o fruto da eleição divina sobre a vida deles. Eles se tornaram imitadores das igrejas da Judéia, mesmo sem conhecê-las, porque assim como as igrejas da Judéia se tornaram modelo para as demais, especialmente para os judeus crentes,
Assim também eles se tornaram imitadores daquelas igrejas e um modelo para as demais igrejas, especialmente as igrejas formadas pelos gentios. Paulo conclui essa seção do verso 13 ao 16, revelando o caráter e as motivações dos seus opositores. Os judeus incrédulos eram assassinos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que eles mataram o Senhor Jesus e os seus profetas. Perseguiam os missionários, os que pregavam o evangelho, não somente expulsando-os da sinagoga, conforme vimos no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, mas também impedindo-os de falar o evangelho aos gentios, tornando-se assim adversários de todos os homens. Na verdade, não era Paulo que agradava a homens, mas esses judeus que não agradavam a Deus e acumulavam pecados sobre si, não permitindo o anúncio do evangelho aos gentios, até que a ira final caísse sobre suas cabeças. É sobre isso, e é isto, em síntese, que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 1 e no capítulo 2 até o versículo de número 16. Agora, em continuação, nós faremos a leitura a partir do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo final, versículo 20. Portanto, acompanhemos a leitura com nossas Bíblias abertas. Verso 17, capítulo 2. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo em ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. É a leitura. Nós vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, agora, diante da Tua palavra lida, ouvida, suplicamos que venhamos não somente a recebê-la, mas acolhê-la em nosso coração, para que o Teu Espírito aplique, imprima estes versos na nossa mente, na nossa vida, nos nossos membros, para que sejamos fiéis ao Senhor e que demonstremos um amor verdadeiro, amando ao próximo, amando ao Senhor. Para a Tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na verdade, esta nova sessão, esta sessão final do capítulo 2, o apóstolo Paulo continua a se defender a respeito das falsas acusações que ele já houvera falado nos versos anteriores. Só que aqui, os irmãos vão observar o contexto no qual o apóstolo Paulo dirige estas palavras, conforme o relato de Atos capítulo 17, não é mais o contexto no qual ele se encontra diante dos tessalonicenses sofrendo perseguições. O contexto agora é o contexto no qual o apóstolo Paulo, juntamente com os seus cooperadores, foge de Tessalônica, se dirigindo a Bereia. E isso com o auxílio dos próprios irmãos tessalonicenses, em virtude da perseguição por parte dos judeus
e dos gentios daquela cidade, cujo objetivo, de fato, era o de matá-los, de assassiná-los. Por esse motivo, Paulo foge. E isso pela vontade da própria igreja, que via ameaças sérias de sua própria vida e dos seus companheiros missionários. Ele foge então até Bereia, e nesse contexto da sua chegada a Bereia e depois a Atenas, certamente havia entre os irmãos um comentário a respeito do motivo pelo qual o apóstolo Paulo havia fugido de Tessalônica e por que ele não voltou a estar com os irmãos, encaminhando depois Timóteo. Nós veremos isso na sequência seguinte. Mas havia esses questionamentos, não mais as motivações pelas quais fizeram com que Paulo, Silas e Timóteo fossem a Tessalônica, mas agora a razão pela qual ele fugiu e não havia voltado. Havia deixado aqueles irmãos solitários, sem instrução. Daí as suspeitas a respeito dos propósitos e das motivações daqueles irmãos. Paulo, então, a partir desse verso 17, vai explicar mais uma vez por que ele teve que fugir e qual era a sua real motivação para com aqueles irmãos. E aí nós percebemos que aqui um contexto é outro, mas as lamentações, os murmúrios, o maldizer continuava entre eles. E Paulo, então, ele mais uma vez expressa o seu coração pastoral, as suas reais motivações, o seu querer, a sua vontade, e o motivo pelo qual ele teve que fugir, e o motivo pelo qual ele não pôde retornar a estar com aqueles irmãos. Observe, ora, verso 17, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Então, o apóstolo Paulo, fazendo a sua defesa, ele fala do breve tempo que ele talvez estivesse longe daqueles irmãos, nós veremos isso, mas ele utiliza uma palavra incomum. Ele diz, ora, nós irmãos orfanados. Essa palavra aqui, traduzida na versão que comumente nós utilizamos, Almeida Revista e atualizada, orfanados, em outras versões vai utilizar uma outra palavra. Palavra orfanado se refere a alguém, um filho que perdeu um pai e, portanto, está órfão do pai, ou o contrário, um pai que não tem mais a presença do filho. Tanto serve para uma situação quanto para outra. Mas o que importa é que o apóstolo Paulo está falando que ele ficou solitário, ele sentiu a perda de estar na presença daqueles irmãos como um pai a seu filho. Os irmãos lembram que ele já havia se referido a ele como um pai. Ele já havia se referido a ele como uma mãe. Tal era o seu amor para com os tessalonicenses. Aqui ele se refere a ele e aos demais cooperadores como um órfão. Alguém que carece da presença de um familiar, demonstrando mais uma vez o apreço, o afeto, o amor que ele tinha para com aqueles irmãos crentes, a quem ele chama de irmãos, porque de fato eram os seus irmãos, mas tinham um sentimento de que o apóstolo Paulo os havia abandonado, e o apóstolo Paulo diz claramente que não os abandonou, que ele sentia a falta daqueles irmãos, e por breve tempo, o que significa dizer que
aqueles irmãos eram novos convertidos e, portanto, com pouco tempo, Paulo teve que fugir e deixá-los a sós, ou pode também ter um outro significado, porque de acordo com outras versões, com outras traduções, a palavra aqui utilizada é arrancados ou privados da companhia de alguém, o que na verdade dá no mesmo. Mas o breve tempo não se refere ao pouco tempo de conversão, mas o breve tempo no qual o próprio apóstolo Paulo esteve desejoso de voltar. Ele não esperou muito tempo. Ele queria brevemente estar de volta com aqueles irmãos, instruindo, aconselhando, tirando dúvidas, porque eles, como novos convertidos, tinham muitas dúvidas, em especial com relação à segunda volta do Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele, como ele vai discorrer em todo o final dos capítulos desta carta. Ele vai falar, e também na segunda carta, ele fala muito sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, na verdade, assim que ele teve que fugir e chegou a Bereia, ele queria imediatamente voltar, por breve tempo estar com aqueles irmãos, mas ele foi barrado, ele foi impedido. Esta palavra, portanto, significa que ele foi arrancado, ou seja, foi contra a sua vontade que ele teve que fugir daquele local. Ele foi privado, separado da companhia daqueles irmãos, que é também o significado desta palavra, que sugere uma angústia profunda por causa de uma separação involuntária. Ele não queria se separar daqueles irmãos. Ele, de fato, era um verdadeiro pastor que cuida das ovelhas e que tem afetos por ela e que tem o interesse de estar entre aqueles irmãos. É isso que talvez o pouco tempo queira nos dizer. Paulo, na verdade, ele insistiu em voltar. Observe novamente: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. Ou seja, meu coração continua convosco. Geograficamente eu estou distante de vós outros. Entretanto, eu estou perto, pois eu os tenho no coração. Não é assim o nosso sentimento para com os nossos filhos, para com os nossos entes queridos, os nossos pais? Às vezes longe geograficamente, em especial no nosso contexto, formado por estrangeiros. A maioria de nós, pelo menos, é estrangeira. E temos os nossos filhos, netos, pais, parentes longe. Mas certamente nós os temos em nosso coração. É longe geograficamente, mas em espírito e do coração, eles estão próximos. Em nossa lembrança, em nossas orações, nos nossos sentimentos, por vezes chegamos a chorar e lamentar. Esse é um coração pastoral, o coração de Paulo. Isso já nos serve de instrução a respeito do papel da liderança, em especial daqueles que são os nossos líderes. Eles devem ter o coração na congregação. A sua vida, primariamente com relação à sua família, e depois para com aqueles que são família da fé, o seu coração deve ser entregue a esta família da fé. Assim era o coração de Paulo, era o coração de Silas, era o coração de Timóteo. Longe geograficamente, fisicamente, mas presente do coração. Paulo, nós vimos no verso 3, verso 4 do capítulo 1, a recordação que ele tinha deles. As constantes orações é uma prova cabal desse seu amor, desse seu cuidado. E ele diz que tanto mais empenho diligenciamos
com grande desejo e ver-vos pessoalmente. O que é que ele quer dizer com isso? Que quanto mais dificuldades havia para que ele retornasse a estar na presença daquela igreja, daqueles irmãos, mais ele se empenhava a estar com eles. Por mais barreiras, por mais dificuldades, mais ele se empenhava. Portanto, o que é que ele quer dizer? Que ele não saiu voluntariamente, que ele não voltou porque ele não queria, mas porque havia dificuldades, barreiras intransponíveis, para que ele pudesse voltar e estar com aqueles irmãos. Ele fez de tudo, absolutamente tudo. Ele, Silvano, ou Silas e Timóteo, para voltar a estar na presença daqueles irmãos. Mas eles foram impedidos de vê-los. E observe que ele utiliza a palavra aqui, desejo. Era do seu querer, da sua vontade, do seu desejo voltar. E observe que ele diz pessoalmente. Por que é que ele diz isso? Porque nós sabemos, e o texto, especialmente do capítulo 3, vai nos ensinar, que ele enviou Timóteo. Mas ele quer dizer, olha, eu tive que enviar Timóteo, mas eu queria estar convosco pessoalmente, e não mandar um terceiro, mas eu queria. Isso é sincero, é do coração. Agora, ele vai explicar o porquê, na verdade, ele não pôde estar com aqueles irmãos. E ele vai, mais uma vez, utilizar uma expressão no nome pessoal. Porque os irmãos lembram, ele está a falar em nome dele, que é o autor da carta, em nome de Silvano e em nome de Timóteo. Ele sempre vai usar a expressão na segunda pessoa do plural, né? Primeira, aqui. Mas ele aqui vai fazer questão de mencionar o nome próprio dele. Assim como ele fez anteriormente, dizendo eu pessoalmente, aqui ele vai dizer. Por isso quisemos nós, eu, Silas e Timóteo, ir até vós, porque eu tinha um coração convosco. Por isso eu queria vê-los pessoalmente, face a face, que é o significado real dessa expressão. Cara a cara, pelo menos eu, não somente uma vez, mas 2 vezes, ou seja, constantemente, mais de uma vez, eu tentei vê-los. Eu, Paulo, ele não está excluindo os demais, mas ele quer enfatizar que era uma coisa que não era apenas coletiva, um desejo coletivo, mas era um desejo particular, privado dele, querer vê-los pessoalmente. É uma ênfase que ele dá. E fica claro por esse verso e por esse trecho que ele de fato era o autor da carta. Embora ele convide Silas e Timóteo para fazer parte de tudo que ele diz, aqui fica claro que de fato ele era o autor desta carta. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas vezes. Contudo, o que é que ocorreu? O que é que o impediu? E é uma justificativa plausível, não é uma desculpa. Às vezes nós damos desculpas para não congregar, não é? Às vezes nós damos desculpas para não ajudar o irmão, às vezes com as coisas mais simples. Paulo não está simplesmente dando uma desculpa, mas de fato ele foi impedido. Isso também nos ensina que as nossas lutas aqui, embora lutas físicas, concretas, materiais muitas vezes, por trás, quando é quando é um empecilho à ação de Deus em nossa vida, por trás estão as forças espirituais da maldade. Ele vai dizer, contudo, Satanás barrou o caminho. Não é como nós costumamos ver hoje e ouvir no meio evangélico, de uma forma geral,
que tudo atribui a Satanás a culpa, não é? Até os pecados cometidos, a culpa é de Satanás. Eu não pude fazer nada. Não é o caso. Satanás, ele utilizou-se dos seus instrumentos, provavelmente os judeus perseguidores e os demais, para impedir que o apóstolo Paulo voltasse a Tessalônica quando ele estava em Bereia. De Bereia, Paulo foi para Atenas, ficou sozinho, provavelmente Silas voltou para Bereia, quando se encontraram em Atenas, e Timóteo foi encaminhado a Tessalônica, e Paulo depois seguiu para Corinto. Os irmãos depois podem conferir Atos 17, 18, até na verdade o início do capítulo 20, verso 1 e 2, nós vamos ver que de fato houve um retorno, provavelmente na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, mas por enquanto ele não pôde voltar. Foi posta uma barreira. Essa palavra aqui, Satanás nos barrou o caminho, é uma palavra utilizada para obstáculos que eram colocados nas estradas. Uma barreira num caminho para que as pessoas não pudessem fazer aquele trajeto. Nós não sabemos como. Provavelmente pela instrumentalidade dos judeus perseguidores. Mas como Satanás fez isso, nós não sabemos. O que fica claro é que, de fato, houve um impedimento por Satanás pela instrumentalidade dos homens para que ele pudesse prosseguir viagem de volta. Ele foi impedido. E ele encontrou uma alternativa. A alternativa foi encaminhar Timóteo. E nós, muitas vezes, queremos alternativas, assim, mirabolantes, não é? Quando, na verdade, muitas vezes as coisas estão a nosso dispor. Basta utilizar uma coisa muito pouco utilizada nos dias de hoje, os irmãos sabem o que é, o cérebro. O cérebro é muito pouco utilizado nos nossos dias, mas ele funciona, e funciona para o nosso bem. Nem sempre as soluções estão em coisas mirabolantes, mas em coisas simples. Ele não pôde ir, encaminhou Timóteo. E Timóteo foi, instruiu, orientou e ouviu coisas e dúvidas por parte daqueles irmãos e daquela igreja. Pois esse é o significado desta palavra. Agora, não estranhe. Satanás não é todo poderoso. Todo poderoso é o Senhor. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo foi colocado sobre ele um impedimento para que não houvesse soberba da sua parte. Portanto, Deus tem um propósito. Nós conhecemos a passagem lá de 2 Coríntios, capítulo 12, especialmente o versos 7 ao 9 de 2 Coríntios, quando diz, o próprio apóstolo Paulo, falando das revelações extraordinárias que ele teve, ele diz, e para que não, verso 7, 2 Coríntios 12, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então veja, pela instrumentalidade de Satanás, Deus o utilizou, Satanás, para que Paulo não se ensoberbecesse. Claro que o propósito de Satanás não era esse. Mas Deus se utilizou de um ser que está em suas mãos, e ele faz o que quer, como um instrumento dele, cujo propósito era mau, mas Deus reverteu em bem. Deus fez com que Satanás
deixasse o apóstolo Paulo, mesmo involuntariamente, não é? Mais humilde, mais dependente de Deus, mais desejoso de sua graça. Então, Deus muitas vezes se utiliza da oposição, da perseguição e das coisas mais da vida para o nosso bem, porque Ele é soberano. Não são duas forças iguais, é um instrumento nas mãos de Deus. Até os nossos inimigos podem se tornar involuntariamente um instrumento na mão de Deus para o bem da igreja. Veja como é incrível. Nós temos lido a história de José e vimos isto. Nós conhecemos a história de Jó e aprendemos isto. Portanto, Deus se utiliza da instrumentalidade dos nossos inimigos e às vezes do próprio Satanás que está por trás para o nosso bem. Que coisa extraordinária, não é? É o nosso Deus. Ele pega uma coisa má, às vezes violenta, incompreensível, e usa para que sejamos humildes, dependentes, carentes. E digamos: Senhor, eu preciso de Ti, não me abandona. Tu és o meu consolo, Tu és a minha força, Tu és o meu Deus, Deus vivo e verdadeiro. É assim que a palavra de Deus nos instrui. Verso 19. Paulo, mais uma vez, ele se volta agora para os Tessalonicenses. Tendo dado provas do seu amor, do seu desejo, da sua vontade de estar com eles, ele vai dizer o porquê desse desejo de estar com eles, na presença deles, face a face com eles, instruindo, consolando, amando e mostrando como é bom estar na presença dos irmãos. Não é o que a palavra de Deus nos ensina, não é? É como a barba de Arão. Paulo tinha prazer nisso. Então ele quer provar para aqueles opositores e aquelas conversas que surgiram entre os Tessalonicenses que eles eram as coisas mais valiosas que ele tinha no coração. Observe: pois quem é a nossa esperança, diz o apóstolo Paulo, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida, não sois vós? Então Paulo tinha nesses irmãos, não que ele depositasse a esperança da salvação e da vida dele nestes irmãos. Quando ele diz que eles eram a esperança dele, era a esperança no sentido do desejo de que aqueles irmãos fossem encontrados fiéis quando do retorno do Senhor Jesus Cristo eles permanecessem firmes. E Paulo, então, tinha essa expectativa, essa esperança, e para isso ele queria consolá-los, instruí-los, tirar as dúvidas deles, estar com eles. Era uma preocupação pastoral do apóstolo Paulo e dos demais irmãos. Então é nesse sentido que eles eram a esperança de Paulo, a esperança de estar com eles no porvir. Ou alegria, ou coroa, a coroa que é dada ao rei ou ao atleta quando vence uma batalha, no final da vitória. Paulo tinha esses irmãos como uma coroa, era a sua vitória no dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, no dia da sua volta, no dia da ressurreição dos mortos. Ele iria ver aqueles irmãos, ia se alegrar, fruto do seu trabalho, ia se alegrar não por causa dele, mas por vê-los na presença do Senhor. Essa é a alegria. Ele repete no verso 20: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, diz o apóstolo Paulo. Isso também nos ensina uma coisa. Às vezes, entre os evangélicos, entre nós, de uma forma geral, há dúvidas a respeito da vida por vir. Será que nós vamos lembrar de fulano, beltrano? Paulo deixa claro aqui que sim, porque a expectativa dele era de vê-los
quando do retorno do Senhor Jesus Cristo, quando da ressurreição do corpo, quando na presença de Jesus, ele iria ver o fruto do trabalho dele, e iria reconhecer aqueles irmãos, ia se alegrar. Então veja a glória, a nossa memória não será apagada, nós teremos um gozo de ver o fruto do nosso trabalho na presença do Senhor, em especial por estarem na presença dele. Os irmãos sabem, não faz muito tempo, da perda da minha mãe. Os irmãos certamente têm essa experiência. Mas o meu consolo, a minha alegria, é de que ela era uma serva de Deus. E dos outros nós não temos certeza, né? Nós não podemos chegar a uma conclusão precipitada. Eu estou apenas contando um fato pelos frutos de quem a conhecia, né? E daquilo que ela professava. Mas é apenas um exemplo, mas cada um tem certamente o seu exemplo. E essa expectativa, eu tenho essa expectativa. E tenho orado cada vez mais. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa oração. E assim como os tessalonicenses viveram, mesmo novos convertidos, uma vida íntegra de fidelidade, de boas obras, isso é um exemplo para nós. Eram novos convertidos. O que houve entre eles foi algo sobrenatural. Foi uma operação real, verdadeira, do Espírito Santo na vida deles. Isso pode acontecer conosco. Nós podemos ter uma vida cristã mais cheia do Espírito, mais íntima com Deus. Nós podemos valorizar muito mais a vida espiritual, a palavra de Deus. Isso é obra de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade. Não há um conflito, uma inimizade entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Não há um conflito. Estas duas coisas caminham juntas. Nós devemos agir, lutar, se esforçar, como Paulo, sabendo que é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade, mas nós devemos caminhar, lutar, se esforçar. É isso, portanto, que essa passagem, dentre outras coisas, nos ensina. Se Deus quiser, na próxima semana, daremos continuidade no capítulo 3. Deus, então, assim, nos abençoe. Amém.